Primeiro, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está assistindo aí, porque esse é o melhor momento para a gente começar a pensar no próximo ano. Nós já estamos chegando aí em outubro, no meio de outubro, quase novembro, e esse é o melhor momento para a gente começar a planejar, a pensar o ano que vem, a pensar sobre aquilo que nós vamos fazer. Então, que bom que nós temos a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre esse assunto, sobre esse planejamento. E aí eu já gostaria de começar perguntando: quem aí acha que 2020 vai ser um ano melhor do que foi 2019? Todo mundo acha que o próximo ano vai ser mais com cheio de alegria, com melhores resultados? Como é que vocês acham que vai ser o ano que vem? Muita gente aí está falando que o ano que vem é cheio de incertezas, né? Mas o que vocês acham? Você acha que o ano que vem vai ser bom? Ah, o Guilherme está falando que o próximo ano tem que ser bom. É isso aí. Os últimos não vieram tão bem, né? Mas, mas tem que ser bom. A gente acredita que o próximo ano vai ser bom. A gente sempre começa, né, esse período aí de final de ano, né? Começando a pensar sobre o próximo ano, a gente está sempre cheio de esperança, de energia, a gente sempre acredita em um futuro melhor. Mas olha que interessante. Eu estava lendo uma reportagem ontem sobre uma pesquisa que foi feita entre vários países do mundo e o que eles estavam mapeando era quais são os temas que geram maior preocupação nas pessoas. E aqui no Brasil sempre aparecem temas como saúde, como educação, economia, né? São assuntos que deixam as pessoas um pouco angustiadas e preocupadas. E aí, o que mais me chamou a atenção nessa pesquisa foi a pergunta que eles fizeram. Eles falaram assim: o que você acredita para a situação do país como um todo? E aí, olha que interessante: 6 em cada 10 brasileiros disseram que a situação do país vai piorar no próximo ano. 60%, 6 em cada 10, acreditam que a situação do país como um todo vai piorar. Por outro lado, saiu uma notícia recentemente de uma pesquisa do Datafolha mostrando que os brasileiros, 52%, acreditam que a situação da vida deles vai ser melhor no próximo ano. Então, as pessoas olhando para um cenário mais macro, olhando para um cenário de país, acreditam que a situação não vai ser muito boa. E o cenário parece ser esse mesmo, né? A economia não está deslanchando, a política ainda está ali aprendendo, se derrapando em alguns momentos. O cenário como um todo parece ser ruim. Mas, se olhar para a vida pessoal, as pessoas aí acham que vai ser bom. O futuro vai ser melhor do que o que tem sido hoje. E olha que interessante, a gente realmente é um povo que não desiste nunca, né? Nós acreditamos que vai dar certo, mesmo que o cenário atual não necessariamente nos dá essas condições. Então, isso que me chamou a atenção e que foi um dos motivos que me levou a fazer essa conversa aqui. A Helena está falando que ela também acredita que vai ser melhor. E é isso mesmo, a gente acredita que vai ser bom. E olha só, isso que fez o que me chamou a atenção para falar sobre o que a gente vai falar aqui nessa sequência de encontros. O que nós estamos fazendo para termos a segurança de que o nosso futuro vai ser melhor? Porque simplesmente acreditar que ele vai ser bom não necessariamente vai se realizar. Só a esperança vazia não vai dar resultado. O que nós estamos planejando, propondo, pensando e executando para garantirmos esse futuro que nós acreditamos? E esse é um ponto interessante. O planejamento anual de trabalho, ele é uma ferramenta importante para nos dar essa segurança de que nós vamos conseguir crescer nesse ambiente de incertezas. Quanto mais preparados nós estivermos, mais seguros nós estaremos para poder conduzir o nosso trabalho. Não é verdade? Olha só, se a gente fica só na esperança vazia, o que vai acontecer? Nós vamos nos frustrar. Né? Agora, se nós nos prepararmos
nós vamos seguir e vamos conseguir meter melhores resultados, né? É o que a Yara está falando aqui, ó. Muitas vezes a gente só acha, mas que não faz nada. Então vamos executar, vamos pegar na prática, vamos aproveitar esse período e vamos planejar para a gente saber como melhor conduzir. E é sobre isso que nós vamos falar nessa sequência de encontros. Eu quero mostrar passo a passo como montar um plano de trabalho para o próximo ano. Qual é o caminho que você deve seguir? Quais são as ações práticas que você deve seguir para começar o próximo ano mais tranquilo? Certo? O que você pode fazer para ter esse ano mais tranquilo? Focado naquilo que você deseja. Deseja para a sua vida pessoal, deseja para a sua família, deseja lá para o seu emprego, seu trabalho, né? Como que está a condução dos seus negócios. Quero mostrar passo a passo isso. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Tamo junto? Então, se você quer desenhar o passo a passo, o seu plano de trabalho anual para o próximo ano, vem comigo que a gente vai mostrar sobre isso. Agora, para quem que não é essa lives, para quem que não é esses encontros, isso aqui que nós vamos fazer não é para você que curte deixar a vida te levar. É quem não está preocupado com o resultado, quem não está preocupado com nada, gosta só de ir vivendo e vivendo e vivendo, passa ano, vira ano, tudo é a mesma coisa, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas. Se você é esse tipo de pessoa que não se incomoda com isso, então esses encontros não são para você. Se você gosta de trabalhar o ano inteiro e chegar lá no final, ter o sentimento de um ano perdido, esses encontros não são para você. Esses encontros são para você que quer crescer, quer desenvolver, quer ter uma tranquilidade maior. Se você está acostumado a entrar ano e sair ano, nada muda na sua vida e você fica bem a si mesmo, que a vida é isso aí que tem para hoje, então não precisa estar aqui. Isso aqui é para quem quer, beleza? Tamo junto? Quer? Então vamos lá. Olha só, comentem aí, vão comentando o que vocês estão achando. Estão empolgados? Estão querendo exatamente esse tipo de ação, de condução, de caminho? Olha só, quando a gente fala sobre montar, então, um planejamento de trabalho, por que isso é importante? Quais são os principais pontos que nós precisamos estar atentos sobre essa questão, sobre a importância desse tipo de coisa? Vai anotando aí, vai fazendo as suas anotações, o seu resumo, que depois eu quero ver, hein? Olha só, um bom planejamento de trabalho, ele nos oferece a oportunidade de reavaliarmos a nossa situação atual. Já pensou nisso? Muitas vezes a gente está lá, envolvido no trabalho, todos os dias, trabalhando lá as 8 horas por dia, muito mais horas por dia, cheio de demanda, cheio de coisas urgentes, sem tempo para poder parar e pensar. E quando a gente começa um trabalho como esse de reflexão, de pensar um pouco mais no futuro, essa é uma boa oportunidade para a gente refletir sobre a nossa situação atual. Nós estamos satisfeitos com o que nós temos, nós estamos satisfeitos com o nosso ambiente ali de trabalho. Se você, por exemplo, é um líder de uma equipe, um líder de um setor, de uma área dentro da empresa, você está satisfeito com o que vocês estão desenvolvendo, estão realizando? Esse é um bom momento para a gente pensar e refletir sobre isso, com sinceridade, né? Pensar sobre esse momento, o que a gente gosta, o que a gente está satisfeito e o que não está tão bom, que a gente gostaria que fosse melhor, né? Então, um bom planejamento, ele nos direciona o foco, principalmente quando a gente começa a refletir sobre o nosso cenário. Se você é um funcionário, está ali na empresa, é hora de você parar e pensar o que eu quero para a minha carreira, para a minha vida no próximo ano. Eu quero continuar nessa empresa aqui, oferecendo meu serviço, oferecendo meu trabalho? Quais são as oportunidades que estão aparecendo para mim aqui? Como que está o cenário do mercado lá fora? Esse é o momento para você refletir sobre isso.
Se você, por exemplo, é líder de uma equipe, de um determinado setor, é hora de refletir sobre os seus resultados. Como é que está o seu time, o envolvimento, o engajamento do pessoal. Agora, se você é dono de uma empresa, né, tem lá o seu próprio negócio, é hora sim de refletir sobre para onde você está conduzindo essa empresa, essas pessoas que estão ali junto com você. O que você tem feito, os resultados que tem alcançado, as vendas, né, o lucro do negócio. É hora de refletir. Está valendo a pena ter essa empresa? Quanto que está valendo a pena ter isso? Um bom planejamento, ele responde esse tipo de pergunta. Faz a gente refletir, né, um pouco sobre a nossa situação atual e com essas reflexões a gente começa a ter uma clareza maior. O que eu quero, para onde eu vou. Não é verdade? É o momento de reflexão sobre o cenário. Agora, um bom planejamento também, ele permite nós estarmos preparados para as mudanças, né? Eu sempre falo que nenhum planejamento sobrevive à realidade, sobre o dia a dia ali, né? Mas, à medida que a gente pensa exatamente quais serão as ações, os grandes projetos para o próximo ano, e a gente sabe onde nós queremos chegar, essa reflexão, esse planejamento, nos dá o direcionamento para nós seguirmos, mesmo em um ambiente de incerteza, mesmo um ambiente cheio de mudanças, nós sabemos, nós estamos mais preparados, nós sabemos para onde nós queremos chegar. Eu falo assim, que o ponto original, que é a situação atual, a gente está refletindo sobre ele. Né? Agora, esse planejamento inicial, essa reflexão inicial, ela vai nos dizer qual é o destino, para onde nós queremos ir, o que eu quero alcançar, qual é o meu alvo. Esse caminho de onde eu estou, para onde a gente quer chegar, nós aqui nesse momento, planejando o próximo ano, nós vamos desenhar essa caminhada, essa jornada. Se ao longo do próximo período tivermos mudanças, tivermos alterações, nós vamos ajustando a rota. A gente não está perdido no meio do caminho sem saber onde a gente está indo. A gente só precisa ajustar a rota. A gente sabe o norte, a gente sabe o destino, a gente vai se preparando melhor para essas mudanças. Na verdade, é o que eu falo que a gente está mais pronto para o que nós vamos fazer, o que nós estaremos. Então, qualquer mudança que acontecer na vida, qualquer loucura mesmo, incertezas que surgirem, então você planejou que vai abrir uma nova loja em junho. Só que aí quando chegou exatamente no período, deu tudo errado, você vai ter que atrasou lá a reforma dessa loja, você vai abrir ela só lá em agosto. E aí, eu vou desesperar? Não, eu sei que eu estou seguindo por ali, né? Eu estou ali pensando numa oportunidade de fazer alguns investimentos na minha empresa, mas aí o dólar só aumenta, eu vou ter que postergar esse investimento. Ótimo, ok, eu me sinto um pouco mais tranquilo porque eu já planejei variações desse cenário. Eu pensei o que pode acontecer se uma questão dessa externa influenciar no nosso negócio. Eu sofro menos, eu estou mais pronto a seguir o meu caminho, a minha jornada. É diferente de eu estou aqui na minha vidinha, correndo atrás, e aí quando vem uma mudança dessa, vem uma incerteza, me pega de surpresa e eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer da vida. E aí sim, as pessoas ficam angustiadas, ficam agoniadas, né? Então, um bom planejamento, eles direcionam o nosso foco ao permitir com que a gente faça uma reflexão sobre a situação atual. Ele também nos deixa mais preparado às mudanças, né? Eu fico mais tranquilo em relação às incertezas. Agora, um bom planejamento também, ele permite com que a gente possa estimar quais são os esforços, tanto de recursos quanto de ações, quais são os esforços que nós precisamos fazer para mudar o patamar. Essa questão de esforço é muito importante dentro das organizações e é uma das principais causas de estresse, de falta de engajamento da equipe. Por quê? Porque imagina o que o dono da empresa está querendo. O dono da empresa está querendo crescer, desenvolver cada vez mais, vender muito,
mais produtividade cada vez maior, cada vez alcançando mais lucro. E ele quer isso para quando? Para ontem. Ele quer a empresa cada vez melhor para ontem. Então ele vem, sai lá da sala dele, vem cá conversar com a equipe, cobra resultado, briga porque ele quer melhores recursos, produtividade, margem, e ele quer tudo para ontem. E isso gera estresse. Porque não adianta só mostrar esse caminho, o destino. Eu preciso entender e avaliar qual é o esforço para eu alcançar lá. Então, adianta eu chegar lá no setor técnico da empresa e eu pedir para as pessoas e mostrar para elas qual é o nosso desafio, a nossa meta para o ano que vem é dobrar a produtividade da equipe? Não vai adiantar. Por quê? Porque eu preciso pensar e refletir sobre esse passo a passo. Então, para eu conseguir aumentar a produtividade da equipe, eu preciso fazer investimentos, revisar processos. Como é que você revisa um processo da noite para o dia? Demora. Não é tão simples assim. Então, um bom planejamento anual nos permite com que a gente consiga estimar melhor, entender melhor os esforços, quais são os recursos necessários. E aí, lembrando que eu comentei sobre essa nossa esperança vazia de um futuro melhor. Tem gente que espera que no ano que vem ele simplesmente cresça na carreira. É ótimo, ano que vem vai dar certo, eu vou ter meu aumento, eu vou ser promovido, eu vou crescer na carreira. Só que para ele crescer a carreira nessa empresa, ele precisa ter uma melhor formação. E esse curso de uma pós-graduação, MBA, demora vários meses. E aí? Se ele começar hoje, ele não vai terminar provavelmente no meio do ano para ele poder ser promovido. Demora. Então, aí eu também não vou fazer? Não, eu preciso começar agora. Eu preciso entender os esforços, começar a fazer para eu conseguir o resultado lá na frente. Certo? Então, foco, preparado à mudança, estimar melhor os recursos e, principalmente, um bom planejamento é a melhor maneira de comunicar as estratégias para a equipe. Um bom planejamento de trabalho é uma das melhores ferramentas para você comunicar o que você precisa para a sua equipe. Já viu? Eu tenho certeza aí. Fala aí, vocês já participaram dessas festas de final de ano em que vem o dono da empresa, vem o presidente, mostra e fica falando sobre como a empresa cresceu, se desenvolveu, como o ano que vem vai ser incrível, o ano que vem vai ser maravilhoso, nós vamos cada vez mais crescer. Ele não vai falar sobre aumento de salário, mas ele vai falar sobre cenário bom, vai falar sobre quanto que ele quer uma empresa cada vez melhor, que vai durar milhões de anos. Mas e o que está por trás disso? Nada. São frases soltas, vazias no churrasco de final de ano. Ou então até o pior cenário é que o chefe ele chega e joga o terror. Vamos comemorar aqui o nosso ano porque lá fora está terrível. O mercado está cada vez pior. Sorte sua que você conseguiu ficar empregado esse ano. Balela, vazio. Vocês já participaram de reuniões desse tipo? Em que o chefe fala e não dá pra gente aproveitar nada? Não é terrível? Isso, gente, não serve para nada. Desgasta a relação do líder, tira a credibilidade desse líder. A equipe está vendo que as coisas não vão acontecer. A equipe está vendo que nada vai se resolver nessa empresa. Por quê? Porque o chefe está falando sem consistência. O chefe está falando nada. Então, quando você tem um bom plano nas mãos e apresenta esse plano para a equipe, aí as pessoas começam a confiar. Por quê? Porque o líder está mostrando o destino, mas ele também está mostrando o passo a passo. Então, acho que vale a pena a gente investir o nosso esforço, o nosso trabalho, para o ano que vem a gente continuar nesse lugar, para a gente continuar e crescer junto, né? A Yara está falando que esse tipo de festa só desanima, né? Ninguém merece. É exatamente isso. Exatamente. Por quê? Porque não tem consistência. Então,
Como é que a gente desenvolve esse engajamento? Com um bom plano de trabalho. Um plano de trabalho para a empresa, um plano de trabalho para o seu setor e um plano de trabalho para você mesmo, profissional, que deseja crescer, que deseja estar cada vez apresentando melhores resultados. Beleza? Importância desse plano de trabalho, planejamento anual. Então, ótimo, falei aqui sobre essa importância de termos essa ferramenta e agora vamos falar um pouco sobre como vai funcionar a dinâmica dessas lives. Eu programei aqui a gente fazer toda quarta-feira, nesse horário de 7 horas, uma sequência de lives de hoje até dezembro. Acho que vão ser 8 encontros, tá? Para que a gente possa ir conversando passo a passo sobre como você pode desenvolver essa ferramenta, desenvolver o seu planejamento anual, ter de forma prática. Só eu ficar falando aqui não adianta. O importante é colocar isso em prática. Beleza? Toda quarta-feira nesse mesmo horário. E o Instagram, ele deixa, permite que eu deixe aqui a live salva durante um dia. Então, nas próximas 24 horas, esse vídeo aqui estará disponível. Mas é só, tá, gente? Depois acabou. Não tem mais. Aí vai se arrepender porque não assistiu. Então, se programem para poder estarmos aqui ao vivo, conversando, trocando ideias, né? Para a gente colocar em prática. Ao final de cada encontro, eu vou dar uma atividade, alguma orientação de uma tarefa para que vocês possam aplicar o que nós vamos ter conversado. Então, ao longo da semana, faça essa atividade. Me marca aí no seu Instagram, me marca no seu Stories e eu quero ver vocês executando, ver vocês fazendo. Porque à medida que vocês forem se envolvendo e se engajando, a gente pode trazer algumas dessas atividades para a gente comentar aqui. Imagina a gente falar sobre os desafios que você vai enfrentar na sua empresa e eu chamar e a gente conversar aqui sobre o seu desafio. Coisa técnica, prática, vida real. Nada de balela de só na teoria. Beleza? Tamo junto? Vamos lá? Estão gostando, pessoal? Olha lá, o Sérgio falou que tá ótimo. Beleza. Perfeito. O Wilson falou perfeito. É isso aí, Wilson. Olha só, se a gente está alinhado sobre essa questão de importância de um planejamento, vamos agora entender um fator importantíssimo, que é a atuação do líder nesse planejamento. Como que o líder deve se posicionar. E aí eu vou contar um caso que aconteceu comigo há umas 3 semanas, que um líder chegou para mim, ele estava querendo ver como é que é o trabalho, né, da nossa consultoria, das nossas mentorias, e ele estava querendo contratar o nosso trabalho para poder desenvolver o planejamento da empresa dele, certo? Eu estava ali com uma equipe precisando de algumas orientações e estava querendo entender melhor sobre esse trabalho e tal. E aí ele chegou com uma pergunta muito interessante, uma pergunta bem específica. Ele falou assim: Harry, qual é o meu papel? Ele é um diretor desta empresa. E ele perguntou: qual é o meu papel neste processo de planejamento? Porque aqui na nossa empresa a gente está querendo criar uma gestão mais horizontal, uma gestão mais informal, envolvendo as pessoas no processo. Então, eu deveria começar um planejamento ouvindo as pessoas, ouvindo o que as pessoas estão querendo dizer, e depois eu, como líder, eu venho e dou o veredito? O que vocês acham? O líder, ele, num planejamento, você ir na sua empresa, o líder, ele começa ou ele termina um planejamento? Eu preciso ouvir primeiro as pessoas ou o líder que chega dando a notícia? Olha só, na verdade, o líder, o papel do líder nesse processo é o de mostrar o destino, mostrar para onde ele quer levar essa empresa. É o líder que é a referência para essa organização. E, gente, quando eu estou falando aqui de líder, eu não estou falando só do dono da empresa. Eu dei o exemplo aí do chefe, do dono da empresa,
Mas eu estou falando de líder em toda a hierarquia. O dono do negócio, o diretor, os gerentes, os coordenadores, todas essas pessoas, todas essas funções no organograma da empresa são realizadas por líderes. Então, em um processo de planejamento e de condução de um negócio, quem dá o start é o líder. É o líder que precisa primeiro refletir sobre o que ele quer, para onde ele quer levar essas pessoas, o que ele quer com o negócio, o que ele quer com o setor dele, o que ele quer com a equipe que ele trabalha diretamente. O líder, eu falo que o líder, ele precisa mostrar o destino, mostrar o alvo. Nós queremos isso. No final desse ano nós vamos trabalhar bastante e ao final nós vamos ter alcançado isso, X, esse ponto. Agora, se ele só apontar isso, não funciona. Então aí eu vou com a equipe e juntos nós vamos desenhar o caminho até lá. Então, um líder, ele quer um aumento de receita. Ele chega para a equipe de vendedores, o gerente comercial, e coloca o desafio. Nós precisamos aumentar em 20% o volume de vendas nessas linhas de produtos. Ou então ele vai lá para a equipe do financeiro e fala: nossa margem está cada vez pior, nossa margem de operação está ruim. Precisamos encontrar oportunidades de economizar X mil reais para o próximo ano. Essa liderança, que o Renato está falando aqui, que a liderança é uma qualidade preciosa. É isso mesmo, o Renato. Ter essa visão é importante. Saber o que ele quer. E é muito interessante que nesse caso, que o diretor estava conversando comigo, e ele falou justamente isso. Ele falou, é porque no final, na verdade, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, não. Então acho que eu vou ouvir a equipe. Não vai dar certo. Por quê? Porque você assume essa função para guiar. O líder, ele deve mostrar o que para onde deve ir. Então, vamos aprender junto aqui, vamos fazer junto aqui. Vamos mostrar como encontrar o desafio, encontrar esse destino. Se você está aí na sua empresa e você já está vendo que o seu chefe não tem esse perfil, chama ele para cá. Conduz mostra para ele essas ferramentas que nós vamos conversar aqui. Conduz o trabalho aí, você, e mostra para ele os avanços para criar esse ambiente com foco nesses resultados, com foco nessa gestão, né? O Rafael está falando que é exatamente o que ele pensa. Os líderes devem ser o primeiro, o verdadeiro interessado nesse processo. É exatamente isso, Rafael. Porque se nem a liderança não está envolvida, o pessoal não vai querer. A gente sabe disso. A gente vê no dia a dia. Né? A Yara está falando aqui que no final acaba sendo uma escuta vazia. É verdade, é verdade. Se o chefe está lá falando da boca para fora, o funcionário já sabe que nada vai mudar e não vai dar em nada. Beleza? Então o líder, ele deve ser o que aponta o norte. Para onde vai estar indo. Entenda isso que eu estou falando, gente. Liderança é nos vários níveis da hierarquia. Você pode ser líder de você mesmo. Você conduzindo o seu trabalho, o seu horário, a sua disciplina. Você pode ser um líder de uma pequena equipe, ali um coordenador de um time, um supervisor de um time pequeno. Você pode ser gestor de área, que tem lá muitas pessoas sob sua responsabilidade. Ou você pode ser um empreendedor, dono de um negócio. O importante é que você se engaje nesse trabalho. Corra atrás, queira fazer e mostre o caminho. Porque o papel do líder é qual? É alcançar as metas, melhorar os seus resultados, vender mais, economizar mais, lucrar mais, ser mais produtivo, ser mais eficiente, alcançar metas com quem? Com um time, com a equipe. Não dá para fazer tudo sozinho. Se fosse para ser tudo sozinho, eu não precisava dessa estrutura toda e a gente sabe que não dá. Então, com o time, trazer o time para perto, construindo esse caminho junto. E fazendo aquilo que é certo, se envolvendo de verdade no trabalho, seguindo um método, fazendo aquilo que é correto, que é ético, trabalhando com transparência na relação com as pessoas, certo? Então, um planejamento que começa com a liderança. E essa liderança em todos os níveis.
Se o pessoal aí na sua empresa ainda não começou a conversar sobre planejamento anual, liga o seu sinal de alerta, vai dando umas cutucadas, chama o pessoal, junta um grupo aí, comecem a discutir sobre isso, porque senão vai ficar atropelado lá na frente. Tá certo? Então, beleza. Falamos sobre a importância de um planejamento, por que ter esse plano é importante. Nós falamos qual é o papel do líder nesse planejamento. Agora, vamos falar mais sobre o planejamento em si. O que é esse tal de planejamento? O Teto está falando aí plano anual, plano anual, plano anual. O que é isso? Quais são os componentes, o mecanismo que está por trás de um plano de trabalho excelente? Nosso plano aqui, excelente. Então, os componentes de um planejamento são três. Eu gosto de organizá-los em três categorias. A primeira categoria é o desafio. É o grande alvo, o grande objetivo, o desafio que você quer ao longo do ano trabalhar muito para alcançar um determinado item, alcançar uma determinada situação ou resolver uma determinada situação aí no seu negócio. O desafio é um ponto principal. Comece o planejamento pelo desafio. Segundo componente importante são as ações. Não adianta só sonhar, não adianta só ter esperança, não é só adianta ficar acreditando no futuro melhor, não. O que nós vamos fazer? Quais são as ações necessárias para a gente sair da situação atual e alcançarmos esse desafio? Quais são as batalhas que nós precisamos enfrentar para vencer lá no final dessa guerra? As ações são o segundo componente importante de um bom plano de trabalho. E por fim, nós precisamos pensar em qual é o orçamento. Quanto de recursos nós vamos precisar para realizar essas ações. Muitas vezes a gente fica cheio de ideias, escreve um plano lindo, maravilhoso, mas na hora do vamos ver não tem recurso, não tem dinheiro. Então, não vai funcionar da melhor maneira. Nós precisamos então planejar onde nós vamos buscar esse dinheiro, quais são as alternativas para a gente ter esses recursos. Então, bom planejamento tem três componentes: desafio, ações e orçamento. Vamos falar sobre o desafio. Desafio, nós vamos ter, na semana que vem eu vou falar só sobre desafio, porque desafio é muito importante. O plano começa por ali. E as pessoas tendem a confundir um pouco o conceito do desafio. Mas o desafio é o que nós precisamos enfrentar. Qual é a dificuldade que nós temos hoje na nossa frente? O que eu preciso resolver? Desafio pode estar relacionado aos problemas que você vive na sua realidade, no seu cenário atual, aí na sua empresa. Quais são os problemas que você quer se ver livre deles? Ou, eu gosto da palavra de desafio também, porque desafio vai para um outro lado. Desafio eu posso falar sobre as oportunidades. Quais são as oportunidades que estão surgindo e que nós podemos aproveitá-las no próximo ano? O que eu posso trabalhar bastante, desenvolver para eu mudar o patamar da minha empresa? Tem empresas que procuram a minha consultoria, a minha mentoria, numa situação terrível. A empresa está numa situação muito ruim em termos financeiros, muito ruim em termos de pessoas, está ali quase fechando as portas. Então eu preciso resolver problemas. Agora, tem empresas, um outro cliente que eu fechei essa semana, em que a empresa está muito boa. A situação da empresa não é de solução. Tem probleminhas, mas a situação principal da empresa, o grande desafio da empresa é dar o salto, é aproveitar oportunidades, é ir lá na frente. E esse é um cenário excelente, um cenário muito bom. Então, o desafio é aquilo que você deseja, o que você quer ou aquilo que você precisa enfrentar para alcançar. Então, por exemplo, uma empresa ela pode estar enfrentando um desafio de queda nas vendas. Então, numa situação de alta concorrência, essa empresa ela está com um desafio de queda. Né? As vendas estão cada vez caindo mais. Ou ela pode estar com um desafio de aumento de custos. Né? A produção está
tá piorando a produtividade da equipe. Olha só, quando eu falo que o desafio da empresa é a queda nas vendas, alguém poderia escrever que o desafio da empresa é investir em marketing. O que você quer para o seu setor? O que você quer para a sua empresa no ano que vem? No ano que vem o meu grande desafio é investir em marketing. Investir em marketing não é um desafio, é uma ação. Por quê? Porque o que está por trás desse objetivo de investir em marketing? O que há por trás é o desafio, o objetivo de resolver o problema das vendas. As vendas estão caindo. Então, se eu preciso compreender o cenário, entender o problema ou a oportunidade, para depois eu pensar nas ações. Se as vendas da minha empresa estão caindo, eu posso investir em marketing, eu posso investir em capacitação das pessoas para melhorar o atendimento, eu posso investir em novos equipamentos para melhorar a qualidade dos nossos produtos, eu posso contratar uma consultoria para revisar meus processos e o produto sair mais rentável, né? E eu consegui depois diminuir um pouco o preço para enfrentar a concorrência. Todos esses itens são ações que eu posso realizar, eu posso planejar para enfrentar um desafio. Desafio não é ação. Desafio é o problema ou é a oportunidade que você deseja alcançar, ou que você deseja resolver. Por exemplo, eu tenho o risco de perder o emprego no ano que vem. A situação está tão ruim na economia que eu tenho um risco de perder meu emprego. Isso é o que está te agoniando, mexendo ali na sua cabeça. Então nós vamos focar um trabalho para resolver essa situação. Ou eu tenho a chance de ser promovido. A empresa está desenvolvendo, a empresa está crescendo e eu estou vendo que está ficando aí uma oportunidade para eu crescer. Então vamos desenhar para você crescer. O Wilson está perguntando assim, se as ações, no caso aí da queda das vendas, poderia ser a implementação de novos produtos? Exatamente, Wilson. Eu posso buscar uma nova linha de produtos para oferecer, para que com essa ação eu possa enfrentar o desafio de queda das vendas. Eu posso ter a chance de crescer em um mercado que hoje eu não atuo hoje, né? Eu estou ali com a minha empresa no mundo físico e começar a oferecer os produtos no mundo online, né? Então, as ações são as maneiras para eu conseguir enfrentar o desafio. Tá claro essa questão de desafio? Semana que vem a gente vai falar só sobre esse primeiro componente do planejamento, que é o desafio. Vamos para o segundo. As ações. As ações, aí sim, são aquilo que você precisa fazer para alcançar o desafio. Então elas são muito próximas, o pessoal confunde bastante e já sai pensando em ação. Quando a gente fala em planejamento, as pessoas ficam doidas já querendo escrever o seu plano de ação, pensando em o que vai fazer. Calma, vamos pensar no desafio e agora vamos pensar nas ações. Então, criar novos produtos, rever algumas estratégias comerciais, né? Melhorar aí o posicionamento da marca, né? Serviços de divulgação, né? Iniciar uma nova linha de processos mais automatizada. São ações para eu poder conseguir o desafio. Então, por exemplo, estou correndo o risco de perder emprego? Então, vamos terminar aquela formação profissional que eu preciso desenvolver, vou aprender novas coisas, vou abrir um novo negócio, né? Desafio, ações e orçamento. Orçamento são os recursos necessários para que a gente possa realizar essas ações. E eu uso a palavra recursos porque eu estou falando sobre investimentos, investimento financeiro, eu estou falando sobre estrutura, né, equipamento, estrutura física, e eu estou falando de pessoas, né? Eu preciso entender como que esses três itens se relacionam ao meu, no final vou traduzir em um orçamento financeiro, mas eu preciso pensar. Eu quero abrir uma nova loja em uma outra cidade. Então, quais são o orçamento que eu preciso? Eu preciso de uma nova equipe, eu preciso de uma nova estrutura de local, eu preciso comprar os insumos. Tudo isso custa dinheiro.
né? E eu preciso buscar alternativas desse dinheiro, né? É... A Aline está falando um negócio interessante aí, ó. Quando nós identificamos os desafios e nos propomos a solucionar esses problemas, nós vemos o resultado dessas ações acontecerem de forma relevante. Exatamente. A Aline é uma das gestoras de uma empresa que eu estou atuando. E a gente está executando exatamente esse passo. Qual é o desafio? Quais são as ações que nós precisamos para alcançar os resultados? A Aline alcançou aí um resultado impressionante no indicador de entrega no prazo, seguindo esse passo a passo, não é verdade? Olha só então, orçamento é o que eu preciso de recursos, de financeiros, pessoal, de equipamentos para poder tirar a ideia do papel, para tirar as ações do papel. Nós vamos também falar cada dia a gente vai falar sobre um desses assuntos. Vou falar sobre desafio na semana que vem. Eu estou planejando, acho que 2 encontros para a gente falar sobre ações e 1 ou 2 para a gente falar só sobre orçamento. Beleza? Então, ó, um bom planejamento tem desafio. O que você quer? O que você precisa? O que o mercado está demandando e você precisa resolver? Resolver essa situação. Enfrentar o problema ou aproveitar essa oportunidade. Quais são as ações necessárias para a gente alcançar esse desafio. E como que eu vou fazer isso? Com qual dinheiro? Com qual recurso? Tá claro? Revisando aqui rapidinho, então, ó. Um bom planejamento, ele permite que a gente saia dessa ideia vazia de esperança pela esperança e contando com a sorte nos nossos dia a dia, no nosso trabalho, e a gente ter uma ferramenta para orientar o nosso trabalho. Não é a segurança de que vai dar tudo igualzinho. Não vai dar tudo igualzinho. A vida é cheia de incertezas. Mas mesmo nesse cenário de incertezas, se eu tenho um plano bem estabelecido, eu vou caminhar toda a jornada mais tranquilo. Porque, afinal de contas, um plano ele é importante para nos direcionar o foco quando a gente avalia a situação atual, permite a gente estar preparado a essas mudanças, estimar os recursos necessários, comunicar e trazer as pessoas para junto de nós. Certo? 3 pontos, 3 itens que o planejamento nos permite. O planejamento contém 3 componentes: desafio, ações, orçamento. Certo? Curtiram? Curtiram? Todo esse trabalho de pensar o próximo ano só vai funcionar se nós tivermos uma liderança forte, engajada, presente, disciplinada querendo resolver isso. E você que está aqui assistindo isso aqui agora, mostra esse interesse, mostra esse objetivo. Liderança em todos os níveis. Curtiram? Gostaram? Então, vou fazer, antes de eu falar qual é a atividade da semana, eu queria pedir para que vocês tirassem o print dessa tela, você assistindo essa live aí agora e compartilhasse depois nos seus stories. Eu me comprometo a ter um 2020 excelente. Estou correndo atrás do meu plano 2020 excelente. Me marca aí você assistindo essa live, tira aí um print screen, compartilha, me marca, que eu quero curtir, eu quero ver quantos de vocês estão dispostos a correr atrás desse plano, a gente fazer junto aqui esse planejamento. Tranquilo? Todo mundo? Perfeito, perfeito. Então, olha só, qual vai ser o desafio, qual vai ser a tarefa dessa semana? A tarefa dessa semana está justamente relacionada ao desafio. Eu quero que você tire um tempo essa semana para pensar, listar, escrever mesmo. Quais são os desafios que você quer enfrentar no próximo ano? Faça uma lista. Pega aqui um papel assim, por exemplo. De um lado você escreve quais são os problemas que você está cansado de viver com eles, cansado de passar todo ano. E do outro lado escreve quais são as oportunidades. Uma lista de problemas, uma lista de oportunidade. O que você começa a refletir sobre essa situação atual e o que você quer para a sua realidade, para o seu negócio, para o seu setor, para o seu trabalho. Lista esses desafios,
faça uma reflexão bem legal, bem bacana e me marca também no Stories. Me manda aí a sua lista de desafios. Eu quero ver quais são as ideias, os objetivos que vocês estão propondo para o próximo ano, o que vocês estão refletindo. Semana que vem eu quero pegar alguns desses desafios, eu não vou falar quem é quem e tal, só se você se sentir à vontade, mas eu quero pegar alguns desses desafios reais, coisas, vida real mesmo. E a gente vai conversar sobre esses desafios, alguns desses desafios aqui. Beleza? Porque eu quero efetivamente ajudar, não quero ficar só falando, não. Quero mão na massa, prática. Tranquilo? Combinado? Beleza, maravilha. Então, pessoal, muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, que acompanhou essa live. Eu vou deixar ela aqui disponível amanhã o dia todo. Depois vou tirar, com certeza. E quarta-feira da semana que vem, a gente está aqui de volta, nesse mesmo horário, 7 horas. 7 horas é um horário bom? Eu pensei aqui que é mais ou menos no meio da semana, já está um pouco mais à noite, o pessoal já chegou. Então, quarta-feira, 7 horas, acho que é um bom horário. Tá bom para vocês? Combinado, então. Então, semana que vem, faça uma atividade, lista os desafios. Tira um print aqui agora, vou até sorrir aqui, ó. Tira um print dessa tela que você está fazendo o plano 2020 excelente. Tranquilo? Um abraço a todos, muito obrigado e vamos que vamos!